quanto ao policiamento locais nos municípios amazonenses. E ainda, demonstraram preocupação na capacidade de fornecer servidores sem o repasse de recursos financeiros da Justiça Eleitoral. Nesse panorama, entendo que o pedido de requisição de Força Federal para atuar no pleito de 2020 nos municípios de Itacoatiara, Humaitá, Barcelos, Ipixuna, Guajará, São Paulo de Olivença e Amaturá devem ser deferidos, tudo com o objetivo de assegurar não somente o respeito à lei e às decisões da Justiça Eleitoral, a segurança, mas também o livre exercício do voto, a normalidade da votação e a apuração do resultado, especialmente se considerarmos as peculiaridades políticas dos municípios e a identificação de necessidade de reforço federal. Assim, diante do exposto, voto em consonância com a manifestação do excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral pelo deferimento da solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral de requisição de força pública federal nas eleições de 2020, para atuar sob a presidência da 3ª, 17ª, 22ª, 18ª, 45ª Zona Eleitoral do Amazonas, nos municípios correspondentes de Itacoatiara, Humaitá, Barcelos, Ipixuna, Guajará, São Paulo de Olivença e Amaturá, nos termos do artigo 30, inciso 12 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 1º da resolução do TSE, de número 28.843, de 2004. É como voto, senhor presidente e demais membros. Obrigado, desembargador relator. Está em discussão o voto. Em votação. Então, por unanimidade, deferidos os pedidos de Força Federal das eleições de 2020 para atuar nas zonas eleitorais já referidas pelo doutor relator, encaminhando ao Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, só para esclarecer, nós já estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube. Então, vamos voltar, porque nós temos que dar preferência ao julgamento dos senhores advogados que estão presentes. Vamos retornar a pauta ao primeiro processo. É o PJE 060.007.25.2020.604, agravo regimental embargo de declaração requerente Cleiton Pereira Jardim, embargante Richelle Viana e Partido Social Cristão, e embargante terceiro interessado Maurício Gomes de Souza. Relator, desembargador Márcio André Lopes Cavalcante. Houve sustentação oral do desembargador, do doutor José Fernandes Júnior. O relator proferiu o voto em harmonia com o parecer ministerial pelo desprovimento aos embargos declaratórios opostos pelo embargante requerido. Houve um pedido de vista do desembargador Luiz Felipe Avelino Medina, e que devolveu o processo, né? E também houve uma questão de ordem levantada pelo doutor José Fernandes Júnior, que arguiu a Corte sobre o perículo em mora, tendo em vista que a descontinuidade do julgamento em virtude da ausência de membros nas próximas sessões acarretaria em prejuízo embargante. E rejeitada essa questão, decidiu a Corte pela possibilidade do julgamento na primeira sessão de setembro, com quórum completo, aqui com a presença do desembargador Fabrício Marques. Então, nós temos que passar a palavra ao desembargador Márcio Cavalcante e nos dizer a posição que se encontra o processo. Eu acho que os embargos terão que ser votados agora, né? E deixarmos, então, abrindo vista para a sustentação oral do advogado que requereu o agravo regimental. Então, é isso, desembargador Márcio? Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os membros, as pessoas que nos assistem pelo YouTube. É exatamente isso, senhor presidente. Eu entendo, né, que com a
a saída, né, com o término do mandato do desembargador Luiz Felipe, né, nós temos que dar continuidade ao julgamento dos embargos, que é prejudicial em relação ao agravo regimental, lembrando que já houve sustentação oral, como Vossa Excelência mencionou, houve também parecer do Ministério Público e eu proferi também o meu voto, ocasião em que o desembargador Luiz Felipe pediu vistas, né? Então, eu pediria que Vossa Excelência, né, indagasse o desembargador Fabrício, que agora compõe, né, a classe dos juristas aqui, né, que muito nos honra com a sua presença, se ele estaria apto, né, para julgar o processo, né, e a gente dá continuidade ao julgamento com o quórum completo. Pois não. Então, indago ao desembargador Fabrício Marques se está apto a continuar o julgamento. Desembargador Fabrício Marques, está apto ao julgamento? Está sem áudio. Está imobilizado. Acho que travou. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores membros. Dizer-lhes que é uma grande honra, a partir de agora, também cumprir uma forma que estejam nos acompanhando pela transmissão do YouTube. Senhor presidente, eu me sinto perfeitamente apto a prosseguir com o julgamento, principalmente em razão de ter acompanhado as sessões ao vivo, na ocasião que ocorreram, e pelo fato de, na nossa plataforma, já ter as sustentações registradas, e eu não vejo prejuízo algum. Me sinto apto, sim. Pois não. Então, nós, considerando o voto do desembargador Márcio Cavalcante com relação aos embargos, ele deu por improcedente, é isso, desembargador? Isso, eu votei no sentido de conhecer dos embargos, mas negar provimento a eles, né? Eu estou desprovendo os embargos. Perfeito. Então, a discussão, o voto do outro desembargador relator. Em votação. Por unanimidade, rejeitados os embargos de declaração. Então, vamos dar continuidade ao julgamento do agravo regimental. Com a palavra, desembargador. Vamos passar. Márcio. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos passar, então, agora ao julgamento do agravo regimental. Eu pediria que o doutor secretário espelhasse, por favor, o voto, só para que eu fizesse a leitura do relatório, né? Relatórios, perfeito. Que consta, desembargador, que não foi liberado. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui, não sei se eu consigo passar agora aqui para o seu... Eu vou liberar aqui o seu compartilhamento. Tá. Eu tô pelo celular, eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou ler o relatório, que o relatório é menos importante, é o tempo que eu remeto para você o voto, e aí você consegue espelhar aí na parte do mérito realmente, tá? Então, o relatório, né, trata-se, então, de agravo regimental interposto por Maurício Gomes de Souza, em face de decisão monocrática por mim proferida, que, em tutela de urgência, determinou que a vaga decorrente da cassação fosse preenchida pelo autor da ação, que é o suplente do mesmo partido do parlamentar infiel. O agravante defende que a expressão respectivo suplente, que constou no acórdão impugnado, deve ser entendido como suplente da coligação, motivo pelo qual ele pleiteia seja reconhecida sua legitimidade para assumir a vaga. Afirma ainda que não foi intimado para participar da instrução, omissão que teria violado seu direito ao contraditório e ampla defesa. Intimadas ambas as partes, apenas o autor da ação, ora embargado, apresentou contra-razões, alegando, em resumo, que a pretensão do terceiro interessado viola a coisa julgada e que a jurisprudência é uníssona no sentido de atribuir ao suplente do partido a legitimidade para suceder o parlamentar infiel. Sustenta também que o procedimento observou rigorosamente o rito previsto na legislação de regência
não havendo que se falar, portanto, em nulidade. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento também do agravo regimental. É o relatório, senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Márcio. Agora vamos ouvir, em sustentação oral, como foi anteriormente afirmado, por parte do agravante. É o doutor... Doutor Almir, o senhor sabe dizer não, se o advogado do agravante se encontra na sala? É isso que eu pergunto. Não, ele não está na sala. Mas ele foi intimado, então vamos passar a palavra ao Ministério Público para se manifestar. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público, como bem pontuado no relatório, ofereceu parecer pelo desprovimento do agravo regimental. Na última sessão de julgamento em que esse processo esteve em pauta, o Ministério Público também já fez a sustentação no mesmo sentido. Então, até para poupá-los de mais uma sustentação, eu apenas quero rememorar nessa oportunidade que o parecer ministerial é pelo desprovimento do agravo regimental, considerando que estamos diante de uma hipótese de vacância extraordinária, que se discute a infidelidade partidária. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a vaga pertence ao partido e não à coligação. Então, se a vaga pertence ao partido, sendo julgada procedente a ação, quem deve ser convocado para assumir a vaga é o suplente do partido. Portanto, sem razão, o senhor Maurício Gomes, razão pela qual o seu agravo regimental deve ser desprovido. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Márcio Cavalcante. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Almir, o senhor conseguiu espelhar aí? Senhor presidente. Pois não. O agravado gostaria de sustentar. Fazer a sustentação por parte do agravado. No caso dos embargos. Somente sobre os embargos, porque já discutimos sobre o agravo regimental, é isso? Vossa Perfeitamente. Isso. A palavra, Excelência. Eu só queria que o Vossa Excelência colocasse o vosso nome e a sua OAB para que ficasse gravado. O senhor tem um prazo regimental. Com a palavra. Yuri Albuquerque Gonçalves, OAB 13487. Prometo que serei breve, senhor presidente. Aproveito também a oportunidade para desejar sorte e muito trabalho ao desembargador Fabrício, primeira sessão que eu participo com ele. Desejo muita sorte, sei que honrará a missão que lhe foi dada. Senhores, trata-se de embargos de declaração recebidos em razão da aplicação do princípio da fungibilidade, como agravo regimental interposto pelo primeiro suplente da coligação. Terceiro, que até então era estranho ao processo, em face da decisão de tutela de urgência, que definiu ser o primeiro suplente do partido, o requerente, aqui agravado, quem deveria assumir o cargo. Acontece que, na época de dar cumprimento ao acórdão, o presidente da Câmara do município de Presidente Figueiredo anunciou posse ao primeiro suplente da coligação, alegando que cabia margem à interpretação o acórdão amplamente vergastado por esta corte, vez que o dispositivo do acórdão determinava que deveria ser dada posse ao respectivo suplente. Desconsiderando, então, o presidente da Câmara, o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral e dessa corte, quando se trata de vacância extraordinária, que é o caso de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária. Para esclarecer o óbvio, na época, nós já queremos uma tutela de urgência que foi devidamente deferida pelo doutor relator e assim se deu posse ao requerente. E aqui é necessário salientar um simples ponto, Excelência. O agravante busca alterar o acórdão agravando dessa decisão de tutela de urgência. O agravante não recorreu do acórdão e, portanto, deve ser reconhecida a preclusão pro judicato. E aqui também, é claro, nós devemos distinguir a sucessão da cadeira remanescente por simples vacância da sucessão por vacância extraordinária, em que o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de reconhecer que a vaga é do partido, da agremiação partidária. Portanto,
deve assumir o primeiro suplente do partido, aqui agravado. Deste modo, Excelência, de forma bem breve e sucinta, pugna o agravado pelo desprovimento do agravo regimental interposto. Ok. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Yuri. Vamos ouvir o desembargador Márcio. Desembargador Márcio, com a palavra, Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pediria que o doutor Almir, por favor, espelhasse o voto para que os colegas pudessem acompanhar também. Né? Então, aí eu passo ao voto do agravo regimental, né? E inicio fazendo uma breve recapitulação dos fatos para melhor compreensão, né? Já que nós temos aí um agravo que foi interposto por um terceiro, então, para que Vossa Excelência se entendam melhor. Nas eleições de 2016, Ricelli Viana Pontes foi eleito vereador do município de Presidente Figueiredo pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT. No dia 19 de 12 de 2019, Ricelli desfiliou-se do PDT. Cleiton Pereira Jardim, primeiro suplente do PDT, ajuizou a ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária contra Ricelli. O pedido da ação foi o seguinte, né? E aí eu transcrevo o pedido da ação, no qual que foi formulado na demanda proposta pelo primeiro suplente do PDT. Em acórdão prolatado no dia 23 de junho de 2020, este Tribunal Regional Eleitoral julgou procedente o pedido do autor. O autor da ação peticionou nos autos, informando que o presidente da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo pretendia dar posse não a ele, Cleiton, né, o autor da ação, que foi o primeiro suplente do partido, e sim a outra pessoa, Maurício Gomes de Souza, que é o primeiro suplente da coligação. Diante disso, proferi decisão monocrática deferindo o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a vaga decorrente da perda do mandato de Ricelli Viana Pontes fosse preenchida pelo autor da ação, Cleiton, suplente pertencente à mesma agremiação partidária, qual seja o PDT. Aí o Maurício Gomes de Souza, o primeiro suplente da coligação, ingressou nos autos apresentando embargos de declaração não contra o acórdão, mas sim contra a decisão monocrática que proferi. E nos embargos, ele pede para ser empossado na vaga de vereador ou, subsidiariamente, para que seja decretada a nulidade da instrução processual. Entendi que o embargante ele pretende a reforma do mérito da decisão monocrática que proferi, né? Hipótese que, na minha opinião, melhor se amolda ao cabimento de agravo regimental nos termos dos artigos 129 e 130 do Regimento Interno. Então, com fundamento no princípio da fungibilidade, recebi os embargos de declaração como agravo regimental que ora submeto à apreciação desse plenário. Rememorados os fatos, passo ao exame detido dos argumentos expostos pela parte ora agravante. O agravante afirma, deixa eu só que eu me perdi um pouco aqui, tá? O agravante afirma que o acórdão deste TRE, que decretou a perda do mandato eletivo de Ricelli Viana Pontes, determinou que fosse empossado em seu lugar o respectivo suplente. O agravante não concorda com a determinação deste relator, no sentido de que quem deverá ser empossado nesta vaga é o autor da ação, primeiro suplente. Para ele, isso... Está cortando um pouco ao bico. Tá. Para ele, isso não foi objeto do acórdão e quem teria que ser empossado seria o primeiro suplente da coligação. Né? Aí afirma o embargante. A leitura atenta do acórdão deixa claro que em momento algum foi firmado entendimento pelo julgador nesse sentido, tendo tratado a decisão apenas da cassação e determinado a posse pelo respectivo suplente. Não se pode, por ato unilateral de um desembargador, mudar o que fora decidido em plenário. O acórdão não pode ser modificado por uma petição simples.
ainda mais porque o acordo está bem claro quando determina o respectivo suplente, né? E aí eu inicio dizendo que não prospera a argumentação do agravante recorrente. E inicio pelo primeiro ponto, né? A atividade do julgador, seja ele juízo singular ou colegiado, consiste na apreciação dos pedidos formulados pelas partes. Desse modo, o juízo decide a causa nos limites do pedido. E aí eu transcrevo uma lição doutrinária no sentido de que o que o juiz ele julga ao final é justamente aquilo que foi pedido nos exatos limites do pedido. E aí continuo dizendo que, no caso concreto, o autor da ação formulou 2 pedidos certos e expressos. Primeiro, declarar a infidelidade partidária do requerido, decretando a perda do seu mandato eletivo, e 2, comunicando a decisão ao presidente da Câmara Legislativa de Presidente Figueiredo, com o fito de empossar o suplente subsequente do partido. Em acórdão prolatado no dia 23 de junho de 2020, este Tribunal Regional Eleitoral julgou procedente a pretensão autoral. O dispositivo do acórdão assim consignou. Pelo exposto, em parcial harmonia com o órgão ministerial, julgo procedente a pretensão autoral para decretar a perda de mandato do primeiro requerido por infidelidade partidária. Em acréscimo, oficie-se ao presidente da Câmara de Presidente Figueiredo para que imposse o respectivo suplente no prazo de 10 dias. Logo, em atenção ao artigo 141 do CPC, que diz que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelo pedido, parece-me óbvio que a menção feita ao respectivo suplente refira-se ao suplente do partido político, ou seja, o autor da ação. Acolher o pedido do agravante para empossar o primeiro lugar da coligação afrontaria os limites daquilo que foi decidido pelo TRE e violaria o artigo 141 do CPC. Segundo ponto, o órgão julgador, antes de examinar o mérito da causa, ele precisa analisar a viabilidade da demanda. Para isso, o juízo analisa se o autor da ação possui interesse e legitimidade, conforme exige o artigo 17 do CPC. Nesse sentido, o interesse e a legitimidade do autor da ação foram examinados e reconhecidos por esta Corte Eleitoral. Não faria sentido dizer que o TRE reconheceu que o autor da ação, o primeiro suplente do partido, estava defendendo a posse do primeiro suplente da coligação. Isso porque o autor da ação atuava na defesa de direito próprio. O ordenamento jurídico admite apenas excepcionalmente que alguém atue em nome próprio na defesa de interesse alheio. Esse fenômeno só ocorre nos casos de substituição processual, como aconteceria, por exemplo, se a ação de perda do mandato eletivo tivesse sido proposta pelo Ministério Público Eleitoral. É o que se extrai da leitura do caput do artigo 18 do CPC de 2015, né? E aí eu poupo a leitura de Vossas Excelências. Logo, se esta Corte entendesse que a vaga decorrente da perda do mandato eletivo deveria ser destinada ao primeiro suplente da coligação, a decisão seria pelo não conhecimento da ação, considerando que ela teria sido proposta por uma parte legítima, né? Ou seja, o autor ele seria parte legítima para ajuizar a ação. Terceiro ponto, nas palavras de José Jairo Gomes, a ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária tem por finalidade disciplinar a reposição do mandato ao patrimônio jurídico da entidade que dele ficou privada com a saída indevida do mandatário. Em assim sendo, a legitimidade para ocupar a vaga decorrente da cassação do parlamentar infiel deve recair sobre o suplente imediato do partido prejudicado, sob pena de se desnaturar o escopo da ação eleitoral. Nesse sentido, caminha a jurisprudência atual do Tribunal Superior Eleitoral, que classifica, como bem exposto tanto pelo parecer do Ministério Público como pelo advogado na sustentação oral, que classifica a cassação por infidelidade partidária
como sendo hipótese de vacância extraordinária, determinando que, nesses casos, a vaga pertence ao suplente do partido político. E aí eu cito, né, uma decisão do TSE, e aqui de 1º de julho de 2020. Né, eu vou pedir licença para ler somente a parte que eu grifei, que é esse subitem 6. Nesse contexto, não há teratologia ou ilegalidade no deciso do TRE do Acre, que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a vacância pode ser de índole ordinária ou extraordinária. Na ordinária, a sucessão ocorre com a posse do suplente da coligação. Tudo bem. Na extraordinária, que versa especificamente sobre situações de infidelidade partidária, hipótese dos autos, a vaga deverá ser destinada necessariamente a suplente do partido do trânsfuga. Então, como eu disse, um julgado de 1º de julho de 2020. Aí continuo com outro julgado também do TSE, né, no mesmo sentido, e esse julgado ele é de 28 de maio de 2020. E aí que eu peço vênia para não ler esse trecho. Né? E aí concluo esse tópico para dizer que, no que tange aos precedentes trazidos pelo agravante, né, e aí enfrento alguns precedentes que o agravante trouxe, né, ele mencionou, por exemplo, o MS 30.407, né, e aí ele não se aplica no caso concreto porque ele se trata, esse MS mencionado pelo agravante, ele se trata de hipótese de vacância ordinária, né, e ao passo que aquele oriundo do TRE do Ceará consiste também num julgado isolado, dissociado do posicionamento jurisprudencial predominante no TSE, né? Porque ele trouxe um julgado do TRE dizendo que aquela seria a jurisprudência dominante. Quarto ponto, né? A alegação de nulidade da instrução. Ao final, o agravante pede subsidiariamente, caso não seja o entendimento, né? Caso o entendimento seja outro, tendo em vista que o processo correu à revelia do embargante, que não exerceu o seu direito de defesa, requer seja decretada a nulidade da instrução de forma a permitir que o embargante exerça seu direito de defesa. Igualmente, não é o caso de se acolher esse entendimento. Na ação de perda do mandato eletivo, não existe a obrigatoriedade legal de citação de outros pretensos interessados. O tribunal analisa se o autor possui ou não legitimidade e, caso não possua, extingue o processo sem resolução do mérito. Caso preencha essa condição, aprecia o mérito. O agravante ele permaneceu inerte durante o prazo decadencial para postular a cassação do mandato. E agora, meses depois, pretende se beneficiar da ação proposta por outra pessoa, pelo suplente do partido, alegando, inclusive, cerceamento de defesa por não ter integrado a lide. Esse comportamento, né, na minha visão, se trata de um comportamento contraditório, não um venire contra factum próprio, e permite afirmar que o agravante, a partir de uma premissa equivocada, uma suposta legitimidade que, como demonstramos aí pelos julgados do TSE, ele não possui, ele pleiteia um direito que há muito tempo já foi fulminado pela decadência, conduta essa que viola a boa-fé objetiva e que deve ser repelida pelo Poder Judiciário. Vale ressaltar, inclusive, que, segundo a jurisprudência do TSE, o agravante, por ser suplente da coligação, ainda que ele tivesse ajuizado a ação, ele nem teria legitimidade para figurar nesse polo ativo. E aí eu trago um julgado do TSE que menciona isso, né, na parte grifada aí, 1 e 2, que eu poupo a leitura de Vossas Excelências, né, um julgado de 2016. Então, ante as razões expostas, deve ser afastada a pretensão do agravante de assumir a vaga do parlamentar cassado e, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do agravo regimental interposto por Maurício Gomes de Souza, mantendo na íntegra a decisão agravada. É como voto, Excelências. Desembargador Márcio, obrigado. Então, o voto do outro relator. Em votação. Senhor presidente. Pois não, desembargador. Eu apenas gostaria de, com a sua permissão, de
parabenizar o desembargador Márcio pelo brilhante voto e adiantar que acompanho na íntegra. Ok, obrigado, desembargador Vitor. Então, todos de Senhor acordo? presidente. Pois não. Com a permissão da palavra, eu de igual forma gostaria de parabenizar o desembargador, o eminente desembargador Márcio Lopes, pelo brilhante voto, preciso, perfeito, e também acompanho integralmente. E eu gostaria só de fazer uma observação, que nós estamos a julgar agora o agravo regimental, e eu já acompanho integralmente o voto do relator. Já julgamos os embargos agora, há pouco, também à unanimidade pelo desprovimento. Entretanto, como os embargos gerou uma certa celeuma por conta da participação inicial do desembargador Medina, eu acabei procedendo, elaborando um voto escrito também. Então, esse voto eu pediria para Vossa Excelência para juntar aos autos. Ok. Obrigado, dos embargos. Desembargador Fabrício Marcos. Okay. Então, está em votação ainda o voto do doutor relator. Todos de acordo? Então, por unanimidade, desprovido o agravo regimental interposto por Maurício Gomes de Souza, mantendo na íntegra a decisão agravada, nos termos do voto do doutor relator. Estão publicados. Eu agradeço a presença dos doutores, advogados, um bom trabalho. Obrigado, Excelência. Permissão para me retirar. Obrigado, Excelência. Então, dando continuidade aos julgamentos, passemos ao 7º processo da pauta, é o PJE 060.057/2020-604-0016, assunto requisição de Força Federal, interessado juízo da 16ª Zona Eleitoral de Manicoré, desembargador eleitoral Vitor André Liúzio Gomes é o doutor relator. Eu pergunto ao doutor desembargador Vitor se ele vai, em bloco, julgar o 8º. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência pode apregoar. Eu vou apregoar. JE 06.022-31/2020-604-0020, assunto requisição de Força Federal interessado juízo da 20ª Zona Eleitoral de Benjamin Constant. Relator desembargador eleitoral Vitor André Liúzio Gomes, a quem eu passo a palavra. Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, bom dia. Ilustres colegas, bom dia. Servidores da casa. Senhor presidente, eu peço a dispensa do relatório e a oitiva do ilustre representante do parquê nos dois casos. Pois não. Então, com a palavra, o doutor procurador regional eleitoral, doutor Rafael Rocha. Obrigado, senhor presidente. De forma muito breve e sucinta, o parecer ministerial é pelo acolhimento do pedido de requisição de forças federais nesses dois casos, pelas mesmas razões que já foram invocadas nesta sessão de julgamento, em razão da inércia do Poder Executivo em prestar as informações. Ok. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Vitor. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, pelas razões já esposadas pelo parquê eleitoral e também pelos argumentos contidos no voto, que foi já liberado para Vossa Excelência, voto em consonância com o parecer ministerial para deferir o pedido de requisição de Força Federal para a 16ª Zona Eleitoral de Manicoré e para a 20ª Zona Eleitoral em Benjamin Constant. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Está em discussão o voto do doutor relator. Em votação, por unanimidade, deferido os pedidos de requisição de Força Federal para a 16ª Zona Eleitoral, 16ª e 20ª Zonas Eleitorais de Manicoré e Benjamin Constant, respectivamente. Por unanimidade, publicado. Está? Todos de acordo? Então, de acordo, deferido os pedidos de requisição de Força Federal. Passemos ao próximo processo, é o 9º,
PJE 06030, 24, 2020, 6040047. Requisição de Força Federal interessado, juízo da 47ª Zona Eleitoral Santo Antônio do Içá. Relator desembargador Marco Antônio Pinto da Costa, eu pergunto a Sua Excelência se irá também, em bloco, julgar o 10º. Bom dia, senhor presidente. Sim, eu agradeceria se Vossa Excelência pegou-lo também. Pois não. É o PJE 06.097.33, 2020, 604, requisição de Força Federal, interessado, juízo da 51ª Zona Eleitoral de Presidente Figueiredo. Relator, desembargador Marco Antônio Pinto da Costa, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia aos colegas, membros dessa corte, em especial o desembargador Fabrício, que agora tem assento em definitivo junto a essa corte. Tenho certeza que Vossa Excelência vai desempenhar com muito afinco e profissionalismo a tarefa que agora lhe foi incumbida. Senhor presidente, eu pediria a dispensa do relatório em ambos os processos e a oitiva do ilustre representante do Parquê Eleitoral. Pois não. Com a palavra do doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Rafael Rocha. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, o Ministério Público veio se manifestar pelo acolhimento do pedido de forças federais nos dois processos. Ok. Levou a palavra a Vossa Excelência, desembargador Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. De uma forma muito objetiva também, eu esclareço que em ambos os processos eu acompanho o parecer ministerial e voto, senhor presidente, pelo deferimento do pedido de forças federais para a 47ª Zona Eleitoral no município de Santo Antônio do Içá e também para a 51ª Zona Eleitoral no município de Presidente Figueiredo, pelas razões já esboçadas no meu voto, que se encontra disponibilizado Vossas Excelências. Obrigado, desembargador Marco Antônio. Está em discussão o voto do doutor relator. Em votação, por unanimidade, acolhido pedidos de forças federais dos juízos da 40ª Zona Eleitoral Santo Antônio do Içá e 51ª Zona Eleitoral Presidente Figueiredo, por unanimidade. Passemos ao último processo da pauta, é o 11º PJE 060 1495 83 2018 604, prestação de contas, eleições de 2018, requerente Jorge Atlas da Silva Matos. Relator desembargador José Falcone Medina Lopes, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os membros da corte, ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, aos serventuários e demais pessoas que estejam nos assistindo através do YouTube. Eu gostaria de pedir dispensa da leitura do relatório, senhor presidente. Pois não, desembargadora. Com a palavra o doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas apresentada por Jorge Atlas da Silva Matos, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Analisando os autos, o Ministério Público verificou que a única irregularidade que não foi sanada foi a omissão de gastos eleitorais, gastos esses relativos ao recibo número 389 para o fornecedor Grafisa, Gráfica e Editora Limitada, no valor de R$ 99,00. Contudo, o total da receita e da despesa do candidato foi de R$ 2.951,35. Sendo assim, o valor de R$ 99,00 não chega a 10% do total das receitas e despesas, permitindo, assim, a aplicação do princípio da proporcionalidade em consonância com a jurisprudência acerca do tema. Pelo exposto, parecer ministerial pela aprovação com ressalvas. Obrigado, doutor Rafael. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, desembargadora Gisele. Obrigado, senhor presidente. Como já foi bem explicado pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral, eu acompanho em total, meu voto está em total harmonia com ele, com o parecer ministerial, então eu voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas, com fundamento no inciso 2º do artigo 77 da resolução do TSE número 23.553/2017. Como voto, senhor presidente. Perfeito.
Então, está em discussão o voto da doutora relatora. Em votação, por unanimidade, aprovada com ressalva a prestação de contas de Jorge Atlas da Silva Matos, determinando ainda a devolução ao Tesouro Nacional da importância de R$ 99,00, acrescido de juros moratórios e atualização monetária desde a data da ocorrência do fato gerador até a data do efetivo recolhimento nos termos do voto da relatora, por unanimidade. Próximo é o expediente administrativo. Eu gostaria que o doutor Almir postasse o calendário, que nós vamos fazer uma modificação, tendo em vista a autorização do TSE de aumentar o número de sessões. Nós vamos passar para 12 sessões neste mês de setembro. Eu queria que Vossas Excelências analisassem, eu fiz a modificação, tirei daqui do dia 3, passei para o dia 29 e incluí os dias 9, 16, 23 e 30. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Então, por unanimidade, aprovado o novo calendário do exercício de setembro. Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, mas ainda, antes de encerrarmos, as boas-vindas ao desembargador Fabrício Marques, que já tomou posse, houve uma solenidade até bonita, né, desembargador Fabrício? Sim, o desembargador Fabrício já passou pela posse e está participando conosco na sua primeira sessão. Então, nós desejamos toda a sorte possível e que venha, naturalmente, somar conosco no sucesso do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Alguém mais queira se manifestar acerca da chegada do nosso membro, novo membro? Gostaria, senhor presidente. Perdão, desculpa. Pois não, desembargador Márcio, pode ficar à vontade. Eu gostaria, né, mais uma vez, parabenizar o desembargador Fabrício, né, que eu conheço de longa data, sei da sua competência, da sua seriedade, do seu profissionalismo, né, então tenho certeza que vai engrandecer muito essa corte, assim como, né, eu rendo aqui uma homenagem também ao seu pai, que deve estar muito orgulhoso, né, por essa vitória, né, e assim como ele escreveu um lindo nome, uma linda trajetória nessa corte, eu tenho certeza também que Vossa Excelência o fará, né, e então fica aqui o meu registro, né, de boas-vindas e conte conosco para que a gente faça um bom trabalho aqui no TRE. E aí passo a palavra ao doutor Vitor, agradecendo ele ter cedido para mim aqui. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado pelas palavras. Senhor presidente, com a sua permissão, eu faço minhas as palavras do desembargador Márcio. Pois não. Parabenizo o desembargador Fabrício pela assunção dessa nova missão. Tenho certeza que terá todo sucesso, porque é competente, capaz, novo e estudioso do direito eleitoral. Com certeza ele irá contribuir muito para o aprimoramento dessa justiça. Parabéns, desembargador Fabrício. Desejo ao senhor toda a sorte. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Mas primeiro a desembargadora Gisele. Depois... Não, a palavra da desembargadora Gisele. Obrigado. Também quero desejar parabéns, muito sucesso, desembargador Fabrício. Seja muito bem-vindo. E que eu acho que a nossa corte só tem a ganhar com a sua presença, com seus conhecimentos, e é isso. Bem. Muito obrigado, desembargador. O doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Rafael. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui também desejar as boas-vindas ao desembargador Fabrício, desembargador que já mostrou a sua competência, o seu preparo nesse breve período em que esteve como suplente, e agora, na qualidade de membro titular da corte, tenho certeza que terá ainda mais oportunidades de demonstrar toda a sua qualidade.
Seja bem-vindo, desembargador, e o Ministério Público Eleitoral está à sua disposição para o que for necessário. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o desembargador Jorge Lins. Não sei, acho que eu sou o último, não sei se o desembargador Marcos já falou. Eu quero me solidarizar a todos aqueles que me antecederam, né, pelos cumprimentos, nas boas-vindas ao desembargador Fabrício, né, dizer para o desembargador que Vossa Excelência vai contribuir muito com o seu conhecimento, com o seu trabalho, né, para engrandecer mais ainda o trabalho de nossa corte, e dizer também que conheço o seu pai, né, tive a oportunidade, né, de conversar muito com ele, né, e ele é um grande advogado, gosta também de música. Eu me recordo que ele me presenteou com alguns CDs da autoria dele, né? Verdade. Acho que o desembargador Turi também, né, é conhecedor desse fato. E dizer que seja bem-vindo, viu? E desejar boa sorte, um profícuo trabalho. Muito obrigado, Excelência, uma honra. Então, muito obrigado a todos. Parabéns. Obrigado. Agradeço a presença de todos, convocando-os. Mas antes de fazê-lo, eu devo dizer a todos, para conhecimento público da Corte de todos, advogados e todas as partes, que aqueles processos que foram pautados para o dia 3 de setembro, eles serão transferidos para o dia 7. Então, fica todo mundo, desde já, intimado acerca do julgamento do dia 3, que presidente, dia 8, né, presidente? Dia 7 é feriado. 8, né? Isso, é. 7 é feriado. Então, dia 8, nós teremos a agenda também com os do dia 3, que passou, a sessão do dia 3 passou para o dia 29. Porém, nós julgaremos os processos que estavam pautados no dia 3, no dia 8. Ficam todos intimados. Ok? Então, uma boa tarde a todos, saúde e paz. Já aprovado o nosso calendário, como está aí posto. Então, eu agradeço, desejando um bom almoço e uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, Excelências. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.